Desperta, mãe, desperta. É o tema da nossa mensagem nessa manhã. Juízes capítulo 4, verso 1 diz: Ó filhos de Israel, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas, sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Amados, nada melhor do que no Dia das Mães, a gente falar sobre uma mulher guerreira. Igual minha mãe, igual a sua mãe. Eu tenho absoluta certeza disso. Algumas histórias diferentes das outras, mas com certeza todas elas venceram e vencem lutas diárias. Esse texto que nós lemos remete a um momento em que, depois da morte de Moisés e da morte do seu sucessor Josué, se levantaram líderes que governaram o povo de Deus. Surgiram como líderes como Gideão, Jefté, Otoniel e até mesmo o famoso Sansão, dentre tantos outros que você conhece. O livro de Juízes, ele registra um ciclo na história de Israel. Sempre que um líder morria, o povo mergulhava na idolatria novamente. Ou seja, quando o povo perdia alguém que era referência para a sua vida, referência de liderança, referência de paternidade, esse povo se desviava. Nós vemos isso com muita tristeza na família de muitos, em quando o patriarca, a matriarca se vai, muitos filhos e netos se perdem. Deixam de adorar o Deus dos seus avós, dos seus pais. Mas a história, ela continua dizendo que esse povo estava novamente voltando ao pecado por causa da falta desta liderança. Olhando para o verso 2 e 3, e se você puder manter a sua Bíblia aberta nesse livro que nós lemos, diz a Bíblia que entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamavam os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então aqui nós temos o nome dos inimigos do povo de Deus na época de Débora, que o pano de fundo aqui é sobre esta abelha, né, que o nome Débora significa abelha. Esta guerreira que luta pelos seus filhos, dando a própria vida. Jabim era o rei de Canaã. Sísera era o comandante do exército. Israel clamava a Deus por libertação de Deus mais uma vez. O texto que nós lemos, versículo 3, diz que eram 20 anos de opressão. Eles viviam no pecado e as consequências começavam a acontecer. Porque fique tranquilo, meu irmão, um dia a conta chega. Vivemos em pecado como se ninguém estivesse vendo e como se nós estivéssemos enganando ao próprio Deus, achando que não virá as consequências, mas um dia chega. A conta um dia chega. E assim não foi diferente com o povo de Israel. O poderoso Jabim, diz a Bíblia que ele tinha 900 carros de guerra, que a Bíblia chama de carros de ferro. E a partir desse montante bélico, ele conseguiu oprimir o povo durante 20 anos. E não é de admirar que ninguém desafiasse Jabim e Sísera por causa do poder bélico que eles tinham e da maldade que aqueles ali sobressaíam sobre o povo. Mas aí no versículo 4, aparece uma personagem interessante. Débora profetiza
mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. É o versículo 4 que diz isso. E aqui eu acho lindo, porque se hoje a gente ainda tem muito preconceito com mulher na liderança, nesta época Deus, porque nós estamos falando de profeta e de profetisa, Deus já utilizava uma mulher. Nós homens ainda queremos dizer aonde mulher deve e não deve estar, mas Deus já colocava nessa época a mulher em lugar de destaque. Diz a Bíblia que Débora foi uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento. Como eu já disse, o nome Débora vem do hebraico, que significa abelha. Débora, uma enviada por Deus para os seus dias. E é extraordinário em que uma época como aquela, mulheres tivessem assumido esta liderança. E aqui realmente poderia usar essa palavra que está tão vulgarizada hoje como empoderamento. Nós podíamos usar essa palavra aqui desta mulher empoderada pelo poder do Espírito Santo de Deus, exercendo de verdade uma influência positiva. É óbvio, irmãos, que sabemos que mulheres, elas sofreram muito por discriminação no decorrer da história da humanidade. Hoje não é diferente. Mas ela, Débora, uma profetisa que julgava Israel, diz a Bíblia, e Débora havia estabelecido um lugar onde as pessoas podiam procurá-la a fim de lhe aconselharem. Eu acho interessante, Débora tinha um gabinete pastoral lindo, irmãos. Olhem para o verso 5, no Juízes 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Juízes 4, no versículo 5, olha o gabinete pastoral de Débora. Ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, Débora era conhecida como mulher sábia e ajudava as pessoas no aconselhamento. Débora não tinha um trono, Débora não tinha um palácio, Débora não tinha uma linda sala, Débora não tinha um local específico no sentido de aconchego para receber aquelas pessoas, para aconselhar, mas diz a Bíblia que ela tinha uma palmeira. Uma palmeira era suficiente ali para aquela líder de Israel naquele tempo, ou seja, um lugar onde só precisava de uma pequena sombra, ou seja, um lugar que tinha pelo menos o mínimo de refrigério, de conforto. Não estavam buscando o máximo, apenas o mínimo. E quando olhamos para o verso 6, versículo 6, que Débora convoca agora Baraque para lutar contra Jabim. E quando Baraque chegou, Débora corajosamente transmitiu-lhe o plano de Deus. E aí você vê Débora dizendo, olha, Deus de Israel, ele não deu ordens dizendo. Então, nessa mensagem, Débora recebe então de Deus, transmitindo a Baraque. Como todos os outros homens de Israel, Baraque estava com medo de Sísera. E Débora então traz uma palavra ali de motivação, uma palavra de Deus para Baraque, porque ele se recusou a obedecer, exceto com uma condição. Ele diz, Débora, Sísera é um homem de guerra, um homem ruim, um comandante muito difícil de lidar, sem falar no exército de 900 cavalos de carros de ferro. Mas se eu aceito a condição de liderar o exército em oposição a eles, mas com uma condição, desde que você me acompanhe, desde que você, Débora, venha comigo, desde que você esteja junto nessa batalha. Irmãos, isso aqui é lindo e profético, porque quando nós temos uma mulher ao nosso lado, que guerreia junto com a gente vence qualquer luta. Triste da mulher que não compreendeu isso ainda, que ela é fundamental no ministério do casamento.
Triste do marido que ainda não compreendeu isso, que a mulher é de fundamental importância no ministério chamado família. Voltando para o texto, Débora aceitou e foi com ele. Então chega a hora da batalha, olha aí versículo 13. Diz a Bíblia que Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, em Harosete Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então, irmãos, ao ouvir falar da conspiração, do levante contra eles, Sísera, o comandante, levou suas tropas e os carros para o ribeiro de Quizon. E aí no Cântico de Débora, no capítulo 5, explica o que aconteceu na batalha. Vira aí uma página e vai para o capítulo 5, verso 21 e verso 22. Olha o que diz. Isso é Débora cantando o acontecido. O ribeiro de Quizon os arrasou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Sísera aqui, perdoe-me, Débora aqui está dizendo que a sua própria força, a força dos próprios cavalos, a força dos próprios carros de ferro, a força do próprio exército grande voltou-se contra ele quando a chuva inundou todo o vale. Ei, Deus enviou uma enchente naquele momento de batalha, e de repente, aqueles carros de ferro que eram extremamente pesados, aqueles carros tornaram-se então uma enorme desvantagem para a guerra. Aquilo que era uma vantagem, carros de ferro, se tornou uma grande desvantagem por causa da chuva intensa que caiu, se tornou aquele lugar um grande lamaçal, e então os carros começaram a atolar. E por mais furiosamente que os soldados chicoteassem os cavalos para que avançasse, a lama os prendia. Eles então se tornaram alvos fáceis para a tropa de Baraque. Foram destruídos. Mas Sísera conseguiu fugir. Sísera covardemente deixa a sua batalha, deixa os seus soldados morrendo, deixa os carros atolados e foge. Jael ouviu rumores de guerra. Ela e o marido, chamado Éber, eles eram queneus, membros de uma tribo nômade que vivia nas tendas, perto lá onde estava acontecendo a batalha. De repente, aquela mulher vê um homem correndo para dentro da sua tenda, e ela dentro do arraial, e ela então sai ao encontro dele, surpreendendo-se ao descobrir que aquele homem era o próprio Sísera, muito conhecido. Ela então reconheceu que era aquele comandante ruim, mau, que acabara de chegar. Então, ela olha para aquele homem e diz: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Ela deu boas-vindas para ele. Ele disse: eu estou com sede, dai-me, peço de beber um pouco. E aí no verso 25, olha aí para o verso 25, diz assim: então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou a mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim Sísera morreu. Ei, no momento em que Sísera caiu num sono profundo, exausto,
Jael, uma outra guerreira, pega uma estaca, pega um martelo, como se matasse um próprio vampiro, alguém que sugava o sangue daqueles que amavam a Deus, que durante 20 anos sugou o sangue do povo de Deus. Aquela mulher pega então, seu braço estava firme, seu alvo certeiro, e ela cravou rapidamente a estaca em sua têmpora, e a qual penetrou até a terra. Cícera, o grande general, estava morto, assassinado pela mão de uma mulher. Quer casar com a mulher assim, irmão? Está feliz com a sua mulher agora? Vai dormir tranquilo essa noite? Óbvio, irmãos, que nós estamos falando aqui de alguém que vivia 20 anos oprimido por alguém mau, e que era propósito de Deus que isso acontecesse. Ainda que a gente possa nos assustar com tamanha violência, porque quando olhamos esse texto, parece que vai contra tudo aquilo que nós pregamos como cristãos, ao olhar essa violência desta mulher. Porém, irmãos, pelos padrões da guerra naqueles dias, ambas eram heroínas. As duas mulheres se tornaram heroínas. As duas mulheres eram decididas. As duas mulheres eram corajosas. As duas mulheres ajudaram o povo de Deus no momento crítico da história. E quando Baraque passou a procurar Cícera, Jael, essa mulher sai ao seu encontro e lhe mostra então o homem morto. Vem cá, meu senhor. Vem cá, Baraque, vê onde está Cícera, dentro da minha tenda, morto. Cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. E após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, e aí ele foi completamente destruído pelo exército de Israel. E aí em Juízes 5:12, vemos o cântico de Débora. Vai lá para o versículo 12 do capítulo 5, quando ela diz: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva preso os que prenderam tu, filho de Abinoam. E mais tarde, Débora escreve este belo cântico. O cântico de Débora está registrado no livro de Juízes. Basicamente celebra a vitória de Débora e Baraque contra Cícera. Seu cântico declara os feitos de Deus em Israel e testemunha a vitória do seu povo. Ei, eu quero finalizar nesta manhã, mães, pais, filhos, irmãos, trazendo algumas lições práticas que a vida de Débora nos ensina. Primeiro, homens e mulheres são instrumentos de Deus. Somos meros instrumentos de Deus. A história de Débora nos mostra que as mulheres são tão importantes quanto os homens. Não são menos, não são mais, mas são tão importantes quanto os homens. Falar de Débora é falar sobre a importância do ministério feminino. Hoje tem milhares de igrejas, um ministério chamado Desperta Débora, com o título Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Desperta Débora, lindo ministério de mães que oram pelos seus filhos, baseado na vida de Débora. A piedosa Débora, ela tem sido fonte de encorajamento para as mulheres de todos os tempos, e louvado seja Deus por esta igreja que reconhece a autoridade, o poder das mulheres de Deus exercendo o seu papel também na igreja. Segunda lição que eu aprendo olhando para a vida de Débora, que ela é uma mulher de fé, e que mulher de fé tem grande força. Irmão, Cícera deve ter se sentido arrogante pelo fato de Israel ser liderado por uma mulher.
900 carros de ferro, milhares de soldados, um homem de guerra, e quem está à frente do exército deles, comandando uma mulher, Débora. Mas os seus cálculos militares deixaram de levar em conta uma variável importante: o poder estratégico da fé possuída por aquela mulher. Porque aquela mulher não era uma mulher qualquer, era uma mulher de Deus. Ei, não é uma mulher qualquer, é uma mulher de Deus. Irmãos, mulheres de Deus fazem as coisas acontecer. Mulher de Deus muda histórias. Mulher de Deus vence batalhas. Olha o versículo 9 do capítulo 4. Volta lá para capítulo 4, Juízes 4, 9 diz: ela respondeu: certamente irei contigo. Quando Baraque chamou, disse: eu só vou se você for comigo. A resposta dela foi: eu certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Talvez, na minha conjectura teológica, pode ser que quando Débora falou isso, Baraque deve estar pensando: ela está dizendo é dela. Ela está querendo se engrandecer. Está querendo dizer que eu vou comandar o exército, mas que é ela que vai matar Sísera. Que mulher arrogante. Só que o que Baraque esqueceu é que Sísera era profetisa. Sísera estava vendo o que os olhos não viam. Débora, perdoe-me. Bom que os irmãos estão ligados. Eu estou vendo só 2 dormindo aqui. Então, num público como esse, só 2 dormir já é bom, e os outros coisas. Então, Débora não era arrogante, Débora era uma profetisa. E mulheres que ouvem a Deus têm visão além. Débora não sabia que ela mesma estava falando de Jael, mas ela sabia que uma mulher como ela ia mudar a história do povo de Deus. Deus fala com essa mulher chamada Débora. Ela já sabia que Deus iria fazer mesmo antes do acontecido. Ei, mulheres de Deus sabem que Deus vai fazer antes de Deus fazer. Mulheres de Deus sabem que Deus vai resgatar os seus filhos das drogas, ainda com seus filhos das drogas. Mulheres de Deus sabem que seus maridos serão transformados antes dos seus maridos ainda serem transformados. Mulheres de Deus olham com visão de fé. Terceira coisa que eu aprendo com Débora: nós precisamos despertar do sono espiritual. Versículo 12 do capítulo 5, no cântico ela diz: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Débora nos convida a despertar para a batalha que nós estamos vivendo hoje. No versículo 7 do capítulo 5 diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Ei, nossos filhos vivem sob ataque constante, ameaça diária. Não importa se são crianças, jovens, adultos, seu dia a dia é uma luta constante contra o plano espiritual. E isso tem de receber a nossa atenção diária. Ei, pais, nós como pais, nós precisamos estar vigilantes à espiritualidade de nossos filhos, que devem ser salvos através de nossas orações, através da nossa orientação, através do nosso cuidado. Nossos filhos sofrem perigo nas escolas, perigo nas amizades, perigo na internet, perigo no uso do celular que nós mesmos damos e nós mesmos pagamos a conta da internet e depois questionamos por que ele fica tanto tempo na internet. Nós somos os culpados ou nós somos aqueles que darão vitória para os nossos filhos? Que Deus desperte Déboras em nossos arraiais, que luta dizendo: sou mãe de Israel. Que Deus desperte
Jael. Mulheres dispostas a fazer o que ninguém quer fazer. Porque, irmão, o marido dela não teve coragem de encarar Cícera. Ninguém teve coragem de matar Cícera. Aquela mulher esperou o momento certo, a hora certa, para empreender contra o seu inimigo. Que Deus levante mulheres corajosas, dispostas a vencer barreiras, dispostas a mudar a história da sua família e do povo de Deus. Desperta, Débora. Desperta. Amém, irmãos?